Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas. Eu sou o professor Márcio. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe. Faça com que este canal possa alcançar mais vidas em nome de Jesus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 1 da classe de juvenis. No trimestre passado, nós deixamos de publicar as videoaulas da classe de juvenis por causa que algumas igrejas estavam repetindo as lições do segundo trimestre. Então, no terceiro trimestre, nós não publicamos as videoaulas juvenis, mas neste quarto trimestre nós estamos então retornando para as publicações da classe de juvenis. E agora eu quero apresentar para os irmãos o tema geral deste trimestre, a nova revista da classe de juvenis, que tem como tema geral o avivamento para a juventude. Em se tratar de avivamento, todos nós, todos os seres humanos, independente de classe estudantil, classe juvenis, criança, adultos, todos nós precisamos entender melhor com relação ao que é o verdadeiro avivamento. É o que nós vamos estudar aqui na primeira lição desta videoaula, que diz o seguinte: o que é avivamento? A leitura oficial está em Romanos capítulo 12, versículo 2, que vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A leitura bíblica em classe está em Ageu capítulo 2, versículo 1 e até o versículo 9. O sintetizando vai dizer o seguinte: pior do que não experimentar o avivamento é pensar que estamos experimentando quando na verdade temos a consciência de que não estamos experimentando. Ou seja, por isso que nós vamos estudar com relação ao avivamento. Será que o avivamento vindo da parte de Deus é somente movimentos, barulho, ou tem algo a mais, ou tem algumas características a mais? Como nós podemos então identificar um verdadeiro avivamento? Quais são as características de um verdadeiro avivamento vindo da parte do nosso Senhor Jesus? Quando nós entramos em uma igreja, que nós vemos muito barulho, muito movimento, faz parte de um verdadeiro avivamento. O avivamento, ele tem como sinal apenas estas características. Aqui nós vamos aprender mais com relação ao que é um avivamento. Quais são as características de maneira geral para um verdadeiro avivamento vindo da parte do Senhor. E já no primeiro ponto, vai tratar sobre o conceito. Quando o ser humano está morto, o conceito do avivamento, ele vem da parte do nosso Deus, já demonstrando que o ser humano, ele em algum momento ele está morto, morreu espiritualmente falando, porque o avivamento ele tem essa característica de avivar, de tornar a pessoa a estar novamente vivo para com as coisas de Deus, para com a obra de Deus. Existe então a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A morte espiritual foi quando Adão e Eva caem em desobediência lá no Jardim do Éden, e acontece então a separação por causa do pecado para aquele casal. Aconteceu ali uma morte espiritualmente falando. Após isto, eles morreram fisicamente, o seu corpo morreu, a sua vida, eles perderam a sua vida, e então eles foram sepultados, enterrados, morreram fisicamente. Agora existe um outro tipo de morte, que é a morte eterna. Esta morte é considerada nas Sagradas Escrituras como a separação permanente
de Deus, ou seja, a morte eterna. O ser humano sendo separado eternamente da presença do nosso Senhor. No Éden, um caminho de independência e alforria em relação à vontade de Deus foi traçado. Ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, contrariando o mandamento do Criador, o homem deixou claro que a vontade de Deus havia ficado em segundo plano. É isto que nós devemos ter cuidado. As coisas de Deus têm que ter prioridade em nossas vidas, meu querido aluno, meu querido professor. Passam isso para os seus alunos. Tudo que nós colocamos como prioridade no lugar de Deus, significa que nós estamos deixando já de sermos avivados, de estarmos na presença do Senhor, porque já está outra coisa tomando a frente do nosso Deus. Isto é o que acontece com relação, por exemplo, ao dinheiro. O Senhor Jesus falou que ninguém pode ter dois senhores, servir a Deus e a Mamon, que significa riquezas. Ou seja, aquele que tem riquezas tem que entender que as riquezas foram colocadas na sua vida para que ele pudesse adorar a Deus ainda mais em perfeição. Não deixar que estas riquezas dominem o seu coração, mas o seu coração tem que ser dominado por Deus, mesmo ele tendo riquezas, mesmo ele tendo dinheiro. Ou seja, o que é pecado, financeiramente falando, para quem tem dinheiro, é deixar ser dominado pelas riquezas. É o amor ao dinheiro que se torna então pecado para Deus, porque esta pessoa está tirando a prioridade de Deus com relação à sua vida, a entrega total da sua vida. Continuando aqui, o segundo subtópico vai tratar o seguinte: um avivalista usado por Deus. Na leitura bíblica em classe da presente lição, somos remetidos à reconstrução do templo. Inicialmente, no primeiro capítulo de Ageu, podemos perceber que o povo havia deixado que a sua vontade sobrepusesse à vontade de Deus. Assim, a reconstrução do templo deixou de ser prioridade para a nação, a fim de dar lugar à construção das casas particulares. Quando a nação de Israel volta do cativeiro babilônico, a ordem por Zorobabel, que foi o líder que trouxe eles na primeira leva, era para que eles pudessem então, em primeiro lugar, dar prioridade à reconstrução do templo que estava destruído. Eles passaram 70 anos no cativeiro, voltaram para Jerusalém após a libertação pelo rei Ciro, sendo usado por Deus pelo rei Ciro, e eles então encontram a cidade totalmente destruídas, totalmente em ruínas. Então a ordem era para que, primeiro, o templo de Deus pudesse ser restaurado. E eles estavam então deixando isto de lado, conforme Ageu capítulo 1 e 2. Eles estavam deixando de lado e dando prioridades para a reconstrução das suas casas, que estavam também ali em Jerusalém. Um texto que me chamou a atenção na leitura bíblica em classe é o verso 7, que vai dizer o seguinte: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa para a glória, esta casa da glória de Deus, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. Então, aqui estes dois versículos bíblicos está falando que esta construção, este templo que os judeus reconstruíram após cativeiro, após eles voltar do cativeiro babilônico, foi um templo, a casa em que a glória de Deus se manifestou de maneira física, de maneira presente. Como, irmão Márcio? Através do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo visitou este templo
O nosso Senhor Jesus Cristo, ele entrou neste templo. Ele contemplou as paredes deste templo. A glória fisicamente do Deus que se encarnou. Ele visitou este templo aqui alguns séculos, alguns anos depois. Porque o rei Herodes, ele usa esse templo, ele reforma esse templo, cresce um pouco a sua estatura, mas o templo é o mesmo que foi reconstruído por Zorobabel. E Jesus Cristo visita este templo e virá então o desejado, conforme o versículo 7, de todas as nações, que é o nosso Senhor Jesus. Então a glória realmente foi maior, porque Jesus Cristo, o Deus encarnado, o homem, visitou este templo para a glória de Deus, se cumprindo aí então a profecia do profeta Ageu. Definição básica ao terceiro subtópico. Segundo o dicionário Movimento Pentecostal, do pastor Isael de Araújo, editado pela CPAD, o que é o avivamento? Segundo o pastor, avivamento é uma obra de Deus feita pelo Espírito por intermédio da palavra, levando os espiritualmente mortos a viverem a fé em Cristo, renovando assim a vida interior de crentes outrora negligentes espiritualmente. Transforma. O verdadeiro avivamento é aquele avivamento que tem o Espírito Santo como primazia, como o primeiro lugar naquele local, e ele faz com que as pessoas que estão espiritualmente mortas possam reviver, ser avivados novamente para uma vida nova através da sua fé em Cristo Jesus. E através deste avivamento, que avivamento vem do verbo avivar, voltar a ser vivo. Avivamento vem do verbo fazer com que essa pessoa viva novamente. Então, um vivo, ele se movimenta, um vivo fala, um vivo tem pensamentos, um vivo, ele é orientado pelo Espírito Santo. Então, aqui nós vemos aqui pela classificação, o significado do avivamento do pastor Isael, que ele transforma na vida do ser humano também uma renovação de mudanças de atitude. Ele é moldado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Então, o verdadeiro avivamento vem da palavra e transforma o homem por ação do poder do Espírito Santo, por ação imediata do Espírito Santo de Deus. Quarto subtópico, uma reflexão pertinente. Como se encontra a sua vida espiritual? Uma pergunta. Ela está avivada ou morta? Você sabe o que é sentir a presença de Deus? Como têm sido os cultos que você participa? Eles têm tocado a sua vida? A oração que Jesus fez em Lucas, capítulo 22, versículo 42, diz o seguinte: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua. Ou seja, Jesus Cristo, mesmo sabendo de tudo que iria acontecer em sua vida, ele se permitiu ser usado por Deus. Ele se permitiu ser o agente da promessa, o agente que cumpriria, o favor de Deus em nossas vidas. O Deus encarnado que veio em carne para morrer por cada um de nós. Em um certo momento, ele diz: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja a minha vontade, mas seja a tua. E um verdadeiro avivamento, meus queridos irmãos, amigos, professores, passam isso para os seus alunos, que um verdadeiro avivamento nos faz ser conduzidos ao centro da vontade de Deus, para que nós não sejamos moldados pelo este mundo que jaz do maligno. Porque isso, como diz o nosso texto, a nossa leitura principal, na segunda parte, a parte B, que é boa e perfeita e agradável à vontade de Deus. A vontade de Deus tem estas características: boa, agradável e perfeita. Por isso que nós temos que ser sempre, nos deixar sempre, sermos conduzidos pelo Espírito Santo
que nos molda. Segundo ponto, a importância do avivamento. Uma análise crítica. Na década de 80, ou melhor, vamos aqui para o segundo parágrafo. A sua presença já não é sentida pela sociedade nem temida pelo diabo. Evangelizar o mundo já não é a nossa salvação. A oração já não é a nossa ocupação. A santificação já não é a nossa maior ambição. Os nossos púlpitos estão tão longe do Calvário quanto do Sinai. Ou seja, que nós vemos aqui, meus queridos, neste ponto, que a importância do avivamento, ela serve para que nós possamos então sentir a presença de Deus e fazer a sua vontade. Por quê? Porque nos dias atuais, nos dias em que nós estamos vivendo, há uma reflexão para que nós possamos entender. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas não sentem mais o toque do Espírito Santo. Já não tem mais as suas vidas transformadas. Já não tem mais as suas vidas moldadas. Esta característica é uma característica peculiar. O Senhor Jesus, ele falou no seu sermão profético que no final dos tempos, o amor de muito se esfriaria. Isso também a gente pode levar em consideração também para o lado religioso, porque o lado humano do ser humano, longe de Deus, a tendência é se distanciar deste amor que molda o nosso caráter e deixa a gente mais frio espiritualmente, tanto com Deus para com as outras pessoas. Então esta é uma crítica que o nosso escritor faz aqui, que hoje, nos dias atuais, está acontecendo coisas a qual eu acabei de ler aqui na nossa leitura, na nossa lição. Agora aqui, o segundo subtópico vai tratar o seguinte: a presente constatação. De volta ao texto bíblico proposto para o nosso estudo, vemos que o quadro de distanciamento com a obra de Deus era notório na geração do profeta Ageu, mas tudo começa a mudar quando o sopro poderoso do Espírito Santo começou a agir a partir da pregação do profeta, conforme Ageu capítulo 1, de 12 ao 14. O profeta Ageu, ele exorta o povo, ele é levantado por Deus para falar para o povo, né, principalmente para o líder que estava liderando aquele povo, o líder Zorobabel e Ageu, que ele então se manifestasse com relação ao povo voltar novamente à reconstrução do templo, que não era mais prioridade para aquele povo. O povo então começou a construir as suas casas e deixar o templo de Deus abandonado, vazio. Então Deus levanta Ageu para que ele pudesse exortar o povo, profetizar para o povo, sendo boca de Deus para o povo, para que o povo pudesse então voltar novamente à construção do templo do Senhor. Isto aconteceu e o povo ouviu a voz de Deus e então o templo foi construído alguns tempos depois. Terceiro subtópico: avivamento em detrimento das riquezas materiais. Certo teólogo da Idade Média, ao contemplar todos os tesouros do Vaticano acumulados através dos séculos, comentou: já não podemos dizer como Pedro e João, não temos prata e nem ouro. E ousadamente ele completa: mas também não podemos dizer levanta e anda. Por quê? Porque as igrejas, a cada dia que passa, estão mais ricas, né? Conforme este teólogo que visitou o Vaticano. Ele entendeu que a riqueza esplendorosa daquele centro religioso estava deixando aquele povo ser dominado, porque não acontece mais nos dias atuais, meus queridos irmãos, professores, nós não temos visto com mais frequência as pessoas sendo curadas, as pessoas recebendo um milagre fisicamente, as pessoas sendo levantadas da sua cadeira de rodas, os paralíticos andando, os cegos enxergando. Cada dia que passa,
nós temos percebido que isso está escasso nos nossos dias. Por quê? Por causa do que está acontecendo, porque as pessoas estão se deixando levar pelas riquezas. Aquilo que nós teríamos que dar prioridade era o poder de Deus, era o poder da palavra, era o poder do Espírito Santo. Mas infelizmente, muitos estão deixando se influenciar pelas riquezas. Em contrapartida, nós não vemos mais muitos milagres nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos, nos lugares em que nós andamos. Mas eu creio que ainda há um remanescente fiel que está fazendo muitos milagres no nosso meio. Eu creio que ainda há homens e mulheres de Deus que aí afora estão fazendo o ID de Jesus e o poder de Deus está se manifestando. Apenas um comentário aqui sobre a falta de avivamento, o detrimento de avivamento por causa das riquezas materiais. Isto serve de alerta para conosco, para nós e para vocês jovens, alunos da EBD que estão assistindo neste momento, que as riquezas têm um perigo de deixar o nosso coração influenciado. Mas o nosso Deus, o poder do Espírito Santo, quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós temos riqueza, porém nós controlamos as riquezas para o bem da obra de Deus, para o crescimento da obra de Deus. Nós não nos deixamos ser dominados, mas nós dominamos estas riquezas. Terceiro ponto, melhor dizendo, vai dizer o seguinte: avivamento pessoal e coletivo. Deus aviva seu povo. Chegamos ao capítulo 2 do livro do profeta Ageu. A obra do templo foi construída. Deus avivou seu povo, que recebeu dele promessas divinas e o convite para olhar para frente, conforme Ageu 2, 6 e 9. Pois todo avivamento deixa um legado. Nas próximas lições você conhecerá vários avivamentos bíblicos e históricos que marcaram gerações inteiras pela ação poderosa e extraordinária do Espírito Santo. Eu quero aqui comentar com os irmãos que nós somos frutos de um movimento chamado protestantismo, ou seja, feito por Martinho Lutero, que se desligou da Igreja Católica Apostólica Romana, visto que ele tinha as Sagradas Escrituras como a sua única regra de fé, visto que ele cria em seu coração um objetivo de apenas olhar para as Sagradas Escrituras e entender aquilo que estava escrito. Ele, através do estudo persistente das Sagradas Escrituras, entendendo melhor os textos bíblicos, ele então resolve se desligar, né? Ele é excomungado da igreja e ele então segue o seu caminho pregando a verdade que está nas Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus, ele disse em João 8,32 que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes, uma separação não é uma divisão, mas é apenas um ato natural de conhecer a verdade, de conhecer aquilo que é verdade. A verdade, ela nos liberta e nos direciona a fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Então, Martinho Lutero foi o principal influenciador do movimento protestantismo. E isto sim pode ser considerado um verdadeiro avivamento vindo da parte do Senhor, porque levou todos os cristãos a focarem, a estarem ligados totalmente, somente no que as Escrituras falam. Sola Scriptura, que é um termo em latim que Martinho Lutero trouxe para a reforma protestante. Somente a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Então, isto é um exemplo de um verdadeiro avivamento e nós veremos mais exemplos nas próximas lições, tá ok? Segundo ponto, o avivamento nasce em pessoas, porém vale destacar que os grandes avivamentos bíblicos e mundiais nasceram primeiro, individualmente em pessoas cujos corações arderam pela presença de Deus, onde as mentes
não se conformaram com o sistema deste mundo. Subtópico 3, busquemos o avivamento. Algumas pessoas, eu citei uma, mas teve outras pessoas que foram avivadas individualmente, e este avivamento único incendiou todas as outras pessoas a servirem ao nosso Senhor com mais intensidade. As pessoas foram John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Finney, Martinho Lutero, que eu falei agora há pouco, Florence, Daniel Berg e Gunnar Wingre, entre outros. Vários missionários, várias pessoas que tiveram este intento em seu coração, esta chama acesa em seu coração, de promover um verdadeiro avivamento. Lembre-se, meus queridos irmãos, alunos, professores, que um verdadeiro avivamento sempre levará você a buscar mais o conhecimento de Deus nas Sagradas Escrituras, a buscar mais o conhecimento de Deus na Palavra de Deus. Um verdadeiro avivamento sempre levará você a ter mudança de vida, moldados pela Palavra de Deus. Um verdadeiro avivamento vai fazer você sempre buscar a Deus através da oração, através do jejum, através do conhecimento da palavra, através de experiências pessoais com Jesus Cristo nos nossos dias. Ou seja, todo o avivamento verdadeiro e genuíno vai fazer com que nós nos aproximamos mais do nosso Criador. Qualquer avivamento que traga somente movimento, qualquer avivamento que traga somente barulho e não traz mudança de vida, mudança de direção, moldados, praticados através da palavra do Senhor, não é um avivamento genuíno vindo da parte do nosso Deus. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus, até a próxima aula. A próxima aula nós estudaremos sobre alguns exemplos bíblicos de avivamentos nas Sagradas Escrituras, tá bom? Tá sendo uma bênção esta lição, este trimestre aqui da classe de juvenis, tá bom? Eu convido a você a ficar conosco e assistir as próximas aulas, tá? Ok? Até a próxima aula e fiquem todos na paz.